Vamos falar com Deus. Pai, obrigado por mais um dia de vida. Essa palavra que o Senhor acabou de revelar para mim. Que o Senhor possa abençoar, Pai, quem está vendo esse vídeo. Tira todo demônio do recinto, todo mal seja desfeito. Que o Senhor dê a cada um de nós um dia abençoado, de paz, saúde, boas notícias. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 5. O mesmo São Pedro, que a Igreja Católica diz foi ter sido o primeiro Papa, né? Vamos ler ele? Vamos ler. Porque tem muita gente que fala assim, porque certa doutrina é ensinada pelo apóstolo Paulo. Aí tem os judaizantes que falam, não, porque Paulo não é autoridade, porque Paulo não andou com Jesus. Tá bom, vamos pegar um que andou, vamos pegar Pedro, beleza? 1 Pedro 5. Admoestações ao povo de Deus. Olha o que Pedro está falando aqui. Aos presbíteros. Quem são os presbíteros? Pastores, diáconos, bispos, todos, né, que estão no altar. Responsáveis pela igreja, vou botar assim. Então, aos presbíteros que estão entre vós, exorto eu, presbítero como eles. Tu vê que Pedro, ele era humilde. Tá? Ele tinha autoridade porque andou com Jesus. Tá? Muitos até hoje dizem que ele é a autoridade suprema porque ele, segundo a muitos aí, ele foi o primeiro Papa. Tá? Lógico que essa doutrina não é aceita pelos protestantes, mas os católicos, na sua mais variada forma de culto, eles creem dessa forma. Né? É que existe, não faz denominação não só na igreja evangélica, não. A igreja católica tem a diferença maior, que a igreja católica tem um governo central, que é o Papa. As demais não, cada uma por si. Entendeu? Só essa diferença. Nenhum evangélico se submete à autoridade de Papa. Tá? Tem nas suas denominações, cada um responde por si. E eu acho melhor assim. Vai por mim. Eu acho bem melhor assim. Vamos lá, vamos prosseguir. Exorto eu, presbítero como ele, testemunha dos sofrimentos de Cristo. Pedro viu. Né? Ninguém pode negar isso. Pedro estava lá, na crucificação, teve aquela experiência com Jesus, apacenta minhas ovelhas, lembram disso, né? Beleza. É participante da glória que há de revelar-se, tá? Então, quem crê em Cristo é participante dessa glória de Deus, a glória de Cristo. Olha só, o primeiro conselho que dá para os pastores: apacentai o rebanho de Deus que vos é confiado. Então você precisa apacentar. Apacentar, meu irmão, não é só chegar no palanque, que muitos altares hoje em dia não é mais altar, virou palanque, e fazer discurso bonitinho, faz a pessoa chorar, faz a pessoa dar dinheiro. Não é só isso, não. Nem é isso. Apacentar é quando uma ovelha te procura, meu amigo, e você está lá disposto a atender, disposto a ouvir. Quando a ovelha está no luto, quando a ovelha está desempregada, está sofrendo, você está lá. Apacentar é isso, meu amigo. Tá? Apacentar não é só chegar na hora da pregação, pregar e meter o pé, não. Com dinheiro não, amigo. A maioria é com dinheiro no bolso. Não fala com ninguém. Muitos fazem isso. Por quê? Porque descobriram que assim eles ficam com uma imagem de Deus. A pessoa olha assim, nossa, tal, admiram, né? Só que está longe disso. Na verdade, está se transformando num Deus. Isso é um pecado, amado. Mas vamos lá. Então, o primeiro conselho é apresentar o rebanho de Deus que vos é confiado. Cuidai dele, tá? Você tem que cuidar das pessoas. É o que eu acabei de falar. Você não vai ficar dando dinheiro para Deus do mundo, nem isso. Não vai ficar dando cesta básica e tal. Também é bom, mas não é só isso. O principal você tem que ouvir as pessoas, tem que orar pelas pessoas. Esse é o seu trabalho. Tá? A assistência social já tem o governo que faz Bolsa Família. Então, hoje em dia, assim, a igreja tem que fazer, óbvio. Mas o principal da igreja é isso que eu estou te falando. É ouvir as pessoas. Como os pastores estão nem aí para o rebanho, verdade seja dita, irmão. A maioria está nem aí, só quer o holoforte e o dinheiro. Só isso. Eles não estão nem aí. Tá?
Calma, pastor, que eu ainda vou chegar na parte que interessa a vocês, tá? Vou repetir, ó. Apacentar o rebanho de Deus que vos é confiado. Cuidai dele, não obrigados, mas de boa vontade segundo Deus. É horrível você ver o pastor e falar com o pastor e fazer com a cara de desdém, com a cara de... Já vê aquele chato. É horrível isso, pastor. Eu falo que tem pastor assim, muitos, não é poucos não. Tem simpático, aquele que para, ouve mesmo, com um sorriso, com uma... Tem, mas tem aquele que quando chega perto, quer dizer, antes de cumprimentar o cara, que já tá fazendo uma cara ali, já vem esse chato. Tem também esse. A pessoa precisa só ser ouvida. A que se prefere fazer é terceirizar. Não, manda pro psicólogo. Eu já vi pastor falando isso. Tirar do dele. Mas manda pro psicólogo, cara. Você que é a autoridade espiritual daquela pessoa. Você tem que atender ela, tem que ouvir ela. Tá errado. Tá errado, não sou o que tô falando, não. Segundo a Igreja Católica, eu tô falando com... Quem tá falando é o primeiro Papa, tá? Segundo a Igreja Católica. Segundo nós, foi a autoridade porque andou com Jesus. Tá? Vamos lá. Apacentar o rebanho de Deus, que vos é confiado, cuidai dele. Não obrigados, mas de boa vontade, segundo Deus. Não por lucro sórdido. Ó, o problema não é o lucro. Olha, ó, não por lucro sórdido. Tá? Depois que vem a vírgula. Não é pecado você querer obter lucro, uma vez que você pagou o preço. Tá? Na época que eu fiz seminário, que é o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, a mensalidade, só a mensalidade. Hoje eu sei que mudou, está muito facilitado, mas naquela época, ano 2000 que eu estou falando, cara, só a mensalidade era um salário mínimo, tá? Não sei se ainda é. E na época, a denominação só aceitava aquele certificado, tá? Então eu tive que fazer. Não concluí não, tá, gente? Eu fiz o primeiro ano só. Tá? Fiz vários problemas e eu não pude concluir. Mas eu fiz. Tá? Tive psicologia, tive várias aulas lá, várias. Tá? Coisa que nenhuma outra faculdade dá. Lá tinha um currículo. Né? Aconselhamento pastoral, por aí vai. Então, eu tive essa experiência. Era um salário mínimo só mensalidade. E tinha que fazer todas as matérias. Detalhe, não havia... Eu estava gastando na internet, então não havia muito negócio de... Não tinha menos, poucos tinham acesso à internet naquela época. Até tinha, mas poucos. Eu, como não tinha, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar livro emprestado e xerocar, que também era criticado por eles. Não podia, tinha que ser original. Tinha toda essa cobrança, tá? Eu já era visto como um pecador, porque eu xerocava para poder fazer os trabalhos. Eu ia para a biblioteca, vejo o livro que precisava, já estava com o outro, não tinha como usar, eu tinha que ir procurar saber onde eu tinha, qual biblioteca da faculdade que tinha que ir lá, entendeu? Era uma luta do cão. E eu fiz um ano lá com louvor, tá? Aqui na época era na igreja de Batista, primeira igreja de Batista de Nova Iguaçu, ali próximo à Via Light. Eu fiz ali. Né, pastor Edgar Barreto e a líder lá, a irmã Eva, a esposa dele. Hoje que eu sei que é a esposa dele, que eu não sabia na época, né? Mas fiz lá. Então eu falo com experiência, cara. Além de passagem, além de alimentação. Para ter noção, para poder custear, óbvio que eu tive ajuda, tá? A Igreja Batista Primeiro Centenário, na época, me ajudou com metade do valor da mensalidade. Ainda assim ficou pesado. Eu não era... Eu trabalhava, sabe o quê? Eu era ajudante de padeiro, cara. Eu pegava na padaria, Flor de Válega, criando Pitecu, meia-noite. Né? Fazia o pão junto com o padeiro da madrugada. Largava, assim, 8 horas, emendava com o do dia. Né? Aí ele ia embora, assim, meio-dia eu ficava lá, almoçava por lá mesmo, ou então vinha em casa, almoçava, voltava, e ficava até as 5. Olha só. Ia dormir? Esse tempo todo eu dormi? Não. Vim pra cá, tomar banho, fazer o que tinha que fazer. Seminário. Chegava no seminário 11 e pouca, repetia a dose. Tinha que tomar banho, tá? Foi um ano sem dormir, praticamente. Tá? Tô vivo, graças a Deus, pela misericórdia e graça do Senhor. Tô vivo. Então vamos ver aqui onde eu parei. Ó, apacentar o rebanho de Deus que vos é confiado, cuidar dele, não obrigados, mas com boa vontade, segundo Deus.
não por lucro sórdido. Então, meu amado, o lucro você tem que ter, tá? Não sou contrário a isso, não. Nem a Bíblia é. Os discípulos chamados, essa historinha que estão contando aí, é a história dos comunistas colocaram na ideia das pessoas. Para o quê, irmão? Porque de graça, nem relógio funciona, a verdade seja dita, amado. Eu sou o único, um dos poucos, único não, um dos poucos que faz realmente de graça por amor. Eu faço. Desde 2006, mas não sou contra quem recebe. Não sou. E se eu tiver a oportunidade de receber, eu vou receber e Deus vai abençoar a pessoa. Simples assim, amado. Eu estou trabalhando para Jesus. Tá? De graça? É. Mas Deus tem me dado saúde, Deus tem me dado proteção. Um dia, jogar para mim uma piadinha assim. Deus atende suas orações porque você é órfão. Sim, além de ser órfão, eu também trabalho para ele de graça, amado. Há anos. Minha vida toda, praticamente. Desde a minha infância. Desde criancinha. A igreja botava lá para entregar folheto. Tá? Aí eu fui pregar a primeira vez, eu tinha 13 anos. Tá? Me converti com 13 anos, no mesmo ano já pregava na rua, na praça. Tá? Dirigia culto. Então, a Igreja Batista tinha esse lado bom, tem até hoje, esse lado bom, que treina as pessoas. Então, o meu primeiro treino foi ali na Igreja Batista. Tá? Hoje eu sou membro da Igreja Batista, tá? Tive um período de pentecostal, e não estou falando mal do pentecostal, não, pelo amor de Deus, tá? Deus quer eu um tempo lá, e eu estou lá, tá? Deus vai me exaltar lá? Creio que sim, que Deus me quer lá por enquanto, tá? Que Deus, inclusive, abençoe lá o pastor Edmilson, a esposa dele, a família dele e a igreja aqui de Novembro. E você, eu vou convidar para ir lá, tá? Eu não sou pastor lá, não, sou só membro, graças a Deus por isso. Mas eu estou negando a unção que recebi de jeito nenhum. Eu sou pastor até a morte. Eu posso ir para macumba, eu vou continuar sendo pastor. Porque isso é para a vida toda, mano. Óbvio que você é uma casa rebelde e vou estar debaixo de maldição. Com muitos aí. Tá pensando que esse pessoal aí que saiu da igreja incorpora não é coisa nenhuma, amado. A maioria finge, são artistas, tá? Não incorpora. Vai por mim. Ah, o cara foi pastor, hoje pega tranca-rua. Não pega tranca-rua coisa nenhuma. Tá? Não pega. O que faz é fingir. Finge que está incorporado. Faz a voz parecida. Engana muito. É um enganador, um canalha. Mas recebeu unção, né? Fazer o quê? Né? Vamos lá. Apacentar o rebanho de Deus que vos é confiado. Cuidai dele, não obrigados, mas de boa vontade, segundo Deus. Não por lucro sórdido. Então, tá bem dito aí. Qual que é o lucro sórdido? O cara só faz se ganhar dinheiro, tiver lucro. Tipo isso. Ah, não estou recebendo, não vou fazer. Tá? Isso Pedro está reclamando aqui. Tem gente que só prega se ganhar e se ganhar bem. Esses aí são muito criticados. E Pedro também não concorda com isso. Nem eu concordo. Ah, você vai pregar em tal lugar. Pode pregar? Bom, se você pagar 100 mil, eu vou. Eu quero 100 mil, quero hospedagem, quero não sei o quê. É assim, amado. É assim. Isso é lucro sórdido. Pedro não concorda com isso. Agora o camarada que abriu mão da vida, muita da vida da família, está lá ralando, cuidando do corpo de Cristo. É justo que esse homem receba o pagamento. É justo e a Bíblia concorda com isso, que é um trabalhador de Deus. Tem que ter sim a sua casa pastoral. Tem que ter sim um carro pastoral. Sim, as igrejas costumam, muitas delas, nem todas, dar sim casa para pastor morar, dá-se um carro para ele que se locomover, uma moto, uma bicicleta. Tem igreja que cede isso. E não está errado, não. Tá? Desde que ele seja um trabalhador. Desde que se encaixe onde aqui Pedro está falando, meu amado. Olha só. Vamos repetir para pegar o gancho. Eu não estou conseguindo avançar daqui, eu quero avançar. Apacentar o rebanho de Deus que vos é confiado. Cuidai dele, não obrigados, mas de boa vontade, segundo Deus. Não por lucro sórdido, mas por prontidão de ânimo. Né? Tem que estar sempre alegre, sempre disposto. É isso, vamos lá. Não como tiranos
sobre seus súditos. Olha só. Não como tirano sobre seus súditos. Tem pastor que se sente o imperador da igreja. Tá errado, meu amado. Chega lá, isso é até princípio de como é que fala? De mordomia, tá? O pastor só dá ordem. Ó, quero assim, eu quero assado. Tá? Não mete a mão nem para varrer nada, para pegar nada. Quer cafezinho na salinha com ar-condicionado, né? É tudo limpinho. Não é tudo errado o zelo tá certo. O problema é, entendeu? É se sentir o tirano, tá? O mandão, tá? Não é assim que Pedro está falando. Por exemplo, já tive caso lá de pastor, tirano, tá? Tirano. Qualquer coisinha, exclusão. Tá excluído. Cheio de marra. Né? É um rapaz, tá o casamento marcado para sexta-feira. Só que ele acabou, né, uma noite dormindo com a menina que seria a sua esposa e tiveram relações sexuais. Só que aquilo ficou na mente dele. Aí o que ele fez? Na quinta-feira ele foi falar com o pastor. Pastor, eu sei que meu casamento é amanhã, mas não quero casar com esse peso na mente, não. Aí contou o caso do pastor. A pastor, tudo bem, tá perdoado, porém, tu não vai casar na minha igreja, procure outro lugar para se casar, e domingo tu vai ter assembleia, tu tá excluído. Você e sua esposa. Desse jeito. O rapaz teve que correr atrás de igreja, conseguimos às pressas uma Assembleia de Deus que fez o casamento. Aí passaram-se os anos, esse mesmo pastor, né? Detalhe, na Assembleia foi horrível, eu estava lá. Aí o irmão se levantou a defesa desse rapaz. Aí o pastor falou assim, olha, registra em ata que o irmão fulano está sendo convigente com o pecado. Desse jeito. Passaram-se os anos, meu amado. Passaram-se os anos. Até que uma moça entregou a própria mãe na igreja, que viu a mãe aos amassos com o pastor em um local público aqui da cidade. Sendo que ele tinha a esposa dele e a mãe dela era casada com o pai dela. Ambos estavam no amasso. Isso foi uma repercussão enorme. O pastor não foi excluído não, tá? Ficou só no banco. Ah, Jesus. Mas é isso. Tá? Não estou questionando, não. Só estou contando a história para você entender. Isso é tirania, minha gente. Tudo exclui. Tudo é disciplina. Tudo está errado. Tem igreja que não pode ver uma televisão que está pecado. Não pode fazer nada no sábado porque é pecado. Misericórdia. Misericórdia. Sai dessas seitas aí, amado. Isso é seita. Tá? Isso não é mais igreja. Tá aqui, segunda palavra de Pedro. Tá? Não foi minha, não. Ó, versículo 3. Não como tirando sobre seus súditos, mas como modelos para o rebanho. A pessoa tem que olhar para o pastor e querer copiar ele. Beleza? Assim, quando aparecer o pastor supremo, olha só. Quem é o pastor supremo? Jesus. Tá? Ele vai vir. Recebereis a coroa imperecível da glória. Tá? Quando Jesus voltar, aí esses pastores, que estão segundo os conselhos de Pedro, vão ser honrados por Jesus. E aí, meu pastor? Disposto esse pastor, como Pedro quer, como orientou, não quer não, como ele orientou, né, baseado no Espírito Santo. Tu quer ou quer continuar nessa rebelião? Você é ovelha. Caso o pastor seja um tirano ou não se enquadre naquilo que acabamos de falar, ore a Deus. Ore por ele também. Ore na sua igreja, que não quer sair, ore por seu pastor. Coloque ele na mão de Deus. Pai, meu pastor assim, assim, assado, trabalha de coração dele, muda ele. É assim, amado. Ore para o seu pastor. E pastor, obedeça a palavra de Deus, não sou eu. É Jesus Cristo através do apóstolo Pedro. Tá bom, amado? Bom, vou ficar por aqui, já está muito longo, já falei demais. Deixa o like, comente, compartilhe e me segue para mais. E
ore por mim, tá? Não esqueça de orar por mim. Preciso muito de suas orações. Vocês veem que eu estou mexendo em vesperos de maribondo. Quando eu falo maribondo, são demônios furiosos que tentam de toda forma me prejudicar. Usaram já usaram, porque eu esqueci de pedir a vocês de orar na época. Já usaram crente, já usaram parente, já usaram todo vizinho, já usaram muita gente, os demônios. Hoje eu tenho essa consciência que eu errei, que eu devia ter, né, eu segui pedir uma época, parei, então eu voltei a pedir. Ore por mim, para Deus me dar proteção, Deus me dar saúde, Deus me dar paz, tá? Para tudo que eu vier fazer dê certo, me dar livramento. É isso, amado. Eu preciso mesmo das suas orações. Não esqueça de orar por mim, tá? No mais é isso, tá? Você faça sua oração aí, eu não vou fazer mais outra, já fiz oração no início, tá? Faça você sua oração. Se você é pastor, confesse a Deus seus pecados no teu quarto aí mesmo. Se achar necessário, procure um outro pastor. Se você tem igreja, tem uma liderança acima de tu, procure esse pastor. Converse com ele, pastor, eu fiz isso. Eu gostaria que o senhor orasse por mim para Deus me perdoar. É uma terapia, sabia? É. E o pastor, que alguém chegar para tu confessar um pecado, não passa adiante não, pastor. Só ore pela pessoa. Não discipline não. Ore, abençoe essa vida. Tá? Fica esse conselho aí para vocês. Não, mais uma vez, não é Davi que está falando. É Deus, Espírito Santo, pelo ministério do apóstolo Pedro, que nenhum dos senhores prega. Nunca vi nenhum dos senhores pregar esse texto. Mas eu prego o que os senhores não pregam, o Espírito Santo quer que seja pregado, e sou crucificado, sou xingado, eu sou o rebelde, o herege. É tudo isso aí que eu sei que vocês falam por aí. Tá? Mas eu louvo a Deus porque há anos atrás, anos mesmo, 2016, 2017, Deus usou a boca de um profeta dele, lá onde eu trabalhava, um pastor, humilde, mas homem de Deus, virou e falou para mim, o teu chamado não é para ser pastor, é para ser apóstolo. E eu tomo posse, amado, tomei posse. Porque ele viu que Deus me usava para pastores, para liderança. Eu não sou nada, eu não tenho nenhuma igreja pastoral, não tem, física eu tenho vocês, eu considero igreja de Deus, tá? Eu dou amor, carinho, honra, entendeu? A vocês. Porque vocês são minha igreja, eu não ganho dinheiro nenhum. E não faço questão desde que Deus me dê saúde, paz, proteção, como ele tem dado. Óbvio que se os senhores quiserem me abençoar, tem aí meu Pix. Fala comigo no privado. Se for o caso, me procure, me dê na rua. Não tenha dúvida, Deus vai te abençoar, tá? Se você fizer isso, Deus vai te abençoar, tá? Às vezes você gasta dinheiro com bobeira. Te abençoando, não só fala de mim, não. Tô falando só de mim, não. Quantos pastores estão aí, você vê o cara pregando na rua, no suor, nos bairros do sol, tu não paga nenhuma água pro cara, tá? Nenhuma água, nem um cafezinho. Convida ele, abençoa ele, cara. Tá lá um cara todo dia lá na praça pública, no trem. Convida o cara, vamos chegar na Central do Brasil, vamos fazer um lanche, isso, aceita um lanche? Pergunta a ele, se não aceitar, então fala, aqui meu amigo, dá um dinheirinho, porque seria o valor do lanche, os R$10, não sei quanto é o lanche. Está na mão dele, a pessoa tem ministério, que ele tem que pagar as contas, ele tem que se barbear, barbeador, não está tão barato assim, tem que comprar um creme barbear, tem que comprar sabonete, essas coisas também, cara. Ele tem que estar apresentado, porque as pessoas julgam muito o pregador. Se tiver roupa rasgada, por exemplo, o nego vai falar besteira. Você sabe que fala. Você sabe que fala. Teve uma época aí que eu estava... Ainda faço, esses dias mesmo eu fiz. Geralmente a roupa que eu tô é que eu vou gravar. Às vezes eu tô com uma camisa velha, que eu dormi com ela, Deus me dá a palavra, eu vou lá e faço o vídeo. Aí, vocês percebem muitas vezes, surge um monte de camisa para mim. Eu louvo a Deus por isso. Deus abençoe quem me doou. Mas não é que falta de camisa. Às vezes é que eu dormi com aquela camisa, quando Deus me deu a palavra, eu, para não perder a palavra, fui e fiz o vídeo. Por isso que muitas vezes eu faço em áudio, porque ninguém vê como eu estou vestido. Tá? E é isso, amado. Então, mais uma vez, ore por mim, deixa o like, comente, compartilhe, você quer para mais, que Jesus Cristo nos abençoe, que Jesus Cristo nos guarde, nos dê a paz. Fica com Deus, que com Deus eu também vou. Tchau.